Aqui a gente pode tirar esse primeiro, né? Agora, esse aqui eu não entendi. Penúltima linha, primeira linha, o que é? Diferentes ou semelhantes. É uma coisa só isso aqui? É muito parecido. Então, é só um, isso aqui é a mesma coisa disso. Sim. Bem, muito bom. Escuta, você bate para nós? Minha gente, boa tarde aí para todo mundo. Hoje é a reaproximação interconsciencial da conviviologia. É isso que a gente faz aqui todo dia. Quando a pessoa veio ontem, ela vem hoje. Ou quando ela vem hoje, vem amanhã. Isso é reaproximação. Agora, é o ato ou efeito de pessoas desavindas ou há tempos separadas se reaproximarem, se reacomodarem ou se reconciliarem, restabelecendo os antigos laços, ou as relações sociais, os interesses comerciais, ou as alianças políticas. Agora, o reavizinhamento, o fim da indiferença, esclarecimento dos mal-entendidos. Precisa mandar isso aqui para Curitiba, né? Os curitiboca vivem separados uns dos outros. Eles mesmos falam isso. Sai no jornal todo mês algum artigo. A relação mal parada, a interprisão grupo kármica, a recomposição inevitável, a atualização das informações mútuas, o encontro depois de várias décadas, as muitas décadas depois das vidas das pessoas, nas vidas das pessoas. Agora, as retrocognições, as cobaias evolutivas mútuas. Cobaia, o assunto de ontem. Agora, as vivências das pessoas na mesma cidade sem se encontrarem. As perdas mútuas das referências das pessoas. A recaptura das referências das pessoas. A volta a penates. Esse volta a penates eu vou ver se tem ainda uma crase, que aqui não está. Lá embaixo também, na penúltima linha, está escrito teste da insegurança e ciúme retroativo. Esse trecho aí eu vou cortar e vou deixar só o segundo que está na outra página. Nós estamos falando aqui. As provas de segurança afetiva ou dos ciúmes retroativos das pessoas afins. Nós estamos dando com mais detalhe. Agora, eu quero dizer para vocês que tem uma série de logias. E nós falamos, as ocorrências das reaproximações interconscienciais são praticamente inevitáveis na vida intrafísica das consciências, notadamente no período da maturidade das personalidades públicas. Quais ocorrências de reaproximações interconscienciais envolveram você? Ensejaram atos de reconciliações mais profundas e interassistenciais? Geraram ciúme nos elementos do círculo íntimo atual? Eu quero dizer que esse verbete tem 39 logias e 3 máximos. Para aumentar, aqui a gente pode aumentar a sinonimologia e a antonimologia. Tem 3 de cada um. Agora aqui, pela definologia, podemos entender que seja sempre imprescindível a reaproximação das pessoas desavindas ou não? É lógico que sim. É indispensável. Cedo ou tarde a pessoa vai ter que fazer isso. Para que deixar para depois aquilo que você pode fazer agora? Como fica a situação quando os objetivos em comum deixam de existir? Criam-se outros objetivos e outros interesses. Vêm as terceiras pessoas. Sempre o grupo evolutivo vai caminhar junto. As pessoas se reaproximam para evoluir juntas, porque elas estavam regredindo juntas. Então o processo é esse, é mudar a regressão conjunta para a evolução conjunta. Quando se está centrando um trabalho e se esgotar as ideias e a energia para fazer ele andar,
o que é melhor para fazer. É apelar para pessoas experientes e decidir o que vai fazer. Pessoas experientes envolvem consciência-terapia, conscienciometria, uma pessoa do ramo, alguém que não nasceu ontem, que seja veterano. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com humor estável e personalidades sensitivas. É a labilidade parapsíquica. Isso é da professora Malu Balona. Ela fez palestra pública com 92 pessoas e fez um curso com 42 pessoas. Agora, ela atendeu 11 mídias, 3 jornais, 6 TVs e 2 rádios para fazer a palestra, a conferência dela e o curso livre. Foi um sucesso esse curso. Quero dizer para vocês que eu estou aqui com os números dos laboratórios aqui do CAEC. Estado vibracional. Esse ano já foram 277 experimentos. Pensenologia, 196. TENEP, 124. É um bocado, né? Agora, tem todos os dados aqui. Agora, é muita gente. O que foi menos gente foi o cosmograma. E a evoluciologia. Evoluciologia, eu acho que é porque o povo fica estudando muito aqui, né? Aqui virou mais um laboratório de evoluciologia. Agora, ó, quero dizer, eu estou aqui com a Folha de São Paulo de ontem, quinta-feira. Tem aqui no artigo do Carlos Heitor Coni, sobre as fichas sujas. Então ele fala que está havendo uma grande briga entre a justiça eleitoral, a discussão com o povo, amplos setores da sociedade, sobre o impedimento dos candidatos que têm algum tipo de processo criminal, ainda que em fase não definitiva. E eu sou favorável que nenhuma pessoa dessa devia ser candidata. Agora, ele está aqui dando o argumento meu. Ele escreveu para mim esse tópico. Eu vou ler para vocês. Para obter um emprego de porteiro de edifício, ou se habilitar a compra de um liquidificador a crédito, nós somos obrigados a apresentar uma folha limpa. Presta atenção, folha limpa. Não se compreende que, para o cargo de prefeito ou vereador, deputado ou governador, o candidato esteja com seu passado policial ou financeiro sob júdice. É uma vergonha isso, né? Essa é a terceira vez que eu falo nesse assunto. Agora, os argumentos dele aqui, ó, ele está pondo um contra o outro, né? Quer dizer, você vai comprar um liquidificador, você não pode ter a folha. Você não pode ter a folha corrida. Agora, para ser candidato a governador, o Paulo Maluf pode vir com dezenas de processos contra o homem. Gente, não é uma vergonha o jeitinho brasileiro na jurisprudência? É a jurisprudência mais furada que existe na Terra hoje, é a brasileira. Isso é uma vergonha. Que Deus nossos advogados. Hoje não tem nenhum aqui, né? Ali, Carla. Tem? Carla. Eu estou falando que a jurisprudência brasileira é a mais furada que existe nesse planeta atualmente. A jurisprudência brasileira. Você concorda? Ela concorda. Então, ó, pelo menos nós somos 2 já. É uma vergonha. Eu teria vergonha de ser juiz dessa altura dos acontecimentos por causa dos colegas. O negócio não é fácil. Agora, vamos passar o micrófono para a Tânia, que está ali, a nave capitânia. Vai agora singrar os ares. O senhor tinha parado de falar isso, nave capitânia. Aqui, agora o senhor fala de novo, vai eu fico singrar os preocupada. ares da inteligência. Pois é. Agora, eu estou falando brincando, mas estou falando sério. Eu sei, professor. Eu, às vezes, falo muito sério, brincando aqui. Singrando os ares do universo da inteligência. Pode falar. Isso é poético? É uma poesia técnica. Ah, existe a poesia técnica. É lógico que existe. Ah, interessante, hein? Por exemplo, por exemplo, Big Bang. Você quer coisa mais poética do que isso? Do que o quê? Faz um barulho, não é? Big Bang. Big Bang. No entanto, é da ciência. A teoria do Big Bang. Você quer coisa mais poética de ciência do que isso? Totalmente poético. Quem é que sabe? Quem é que estava aí no dia? Sei lá, já entende.
Pode ser com a Lívia, vai falar, eu estava Professor, em tese, professor, em tese... Você tirou fotografia. Não, Viu, Marcelo? Pois é. Professor, essa do Big Bang, em tese, todos nós, todas as galáxias, estávamos. Todos estávamos no Big Bang, que é uma teoria. Foi quando houve uma explosão, né? Implosão. Pois é. Agora eu te pergunto, foi explosão ou implosão? Começa por aí. Para fora. Centrífuga. Agora, o que você queria falar? Pois é, eu queria falar. É isso que o senhor estava falando. A gente estava discutindo ainda há pouco. Sim. Sobre essa jurisprudência, sobre essa legislação. E a gente está em período de pré-eleição. Nós vamos eleger agora, prefeitos, vereadores, não apenas aqui. Quem for votar num cara com ficha suja, você já viu o que vai acontecer, né? O que a gente pode fazer? O senhor já entrou na interprisão. Não, o que realmente, efetivamente, quer dizer, fazer uma reaproximação interconsciencial mais cosmoética... através da polícia, e não através da eleição. É o quê? Através da polícia, e não através da eleição. Polícia? A reaproximação é da polícia. Se o cara tem BO, ele tem que atender o BO. Boletim de ocorrência. Mas eu acho que o processo penal aí desses processos mais de honra são mais lentos. Às vezes vai preso... Qual processo no Brasil que não é lento? Pois é, mas esse é mais lento. É só aqueles lento. caras que têm metralhadora na mão. Esse é o processo rápido. O caso Paulo Maluf é emblemático, né? Não, ele é deputado. Não é emblemático. Ele é deputado federal. Baratosférico. Sim, é baratosférico. Total. Mas emblemático, Agora, da baratosfera. Veja, ele é um símbolo do que a gente tem que evitar. Então a gente não faz nada, professor? É isso que eu estou perguntando. Pois é, isso que eu estou falando. Eu eleitora de aqui, Foz do Iguaçu, meu negócio é a tribuna. posso fazer? Eu estou na minha tribuna e estou falando isso. É a terceira vez que eu toco um assunto de ficha suja. Eu não tenho a tribuna, eu tenho... Você tem um microfone aí. Sim, mas... Você é a tribuna. Então a gente deve votar bem, pelo menos no município, né? Que já a gente é tem que votar. Isso é um dever cívico que a gente tem que dar exemplo. E prestar atenção nos Mas agora, vereadores, nada de ficha suja. Banana para as fichas sujas. Esnobem as fichas sujas. Risquem fora as fichas sujas. Se o cara limpar a ficha, noutra eleição ele aparece, a gente vota nele. Ele não está assim, então, no inferno. A gente não está descartando a pessoa, não é isso. Foi esclarecido. Mas hoje precisa de descartar, sim. Eu não sei, a Tânia está defendendo, eu não entendi. Qual que é a posição da Tânia? A posição dela é de indagação. Não, ela está fazendo um interrogatório. Atuação no município. Pois é, mas em qualquer lugar. No município. Em qualquer lugar. Não vão votar em quem tem Ficou ficha claro, Loche? Aham. Se deve... Não, acho que não. Não, faz Professor Valdo, eu queria tirar duas dúvidas com o senhor. Aqui na página 64, na fatologia, na penúltima linha, sim, o senhor coloca aqui o teste das inseguranças e ciúmes retroativos. Então seria sim, a reaproximação... Agora, na outra linha lá, na outra página, melhor. As provas de segurança afetiva e dos ciúmes retroativos das pessoas afins. Tá, então seria a reaproximação como um teste... Não, tudo é teste. Tudo é teste. Por exemplo, tem pessoas, você não acha, principalmente dentro da política, que tem mais ou menos 50 inimigos. O que você acha? É muito? Depende. Ele tem que começar com um. Ele tem que começar com um para entrar em contato, ver o que ele faz, para ver se abençoa. Por exemplo, eu falei do Paulo Maluf. Ele não é meu inimigo. Ele é um aluno que tem um nome, né, para isso. Vocês sabem como é que é o nome. Tem vários nomes. Como é que é um aluno o quê? Da Terra. Eu sou colega dele. Eu também sou aluno da Terra. Agora, ele é um aluno o quê? Se de ajuda. Se de ajuda. É um aluno da ilicitude. Ele é um marginal.
E outra coisa, descarado e despudorado. Outra coisa, isso já foi assinado embaixo no Brasil, na Europa, em vários lugares, são mais de um país. O que vocês querem mais do que isso? E não adiantou nada, o homem está falando, não taparam a boca do cara. Agora veja, tapam a boca de tanta gente, por que não do Paulo Maluf? Não entendo. Aí agora é falar igual o Coni. Tanta gente que tem a mordaça, que eles não deixam falar. E o Roberto Jefferson fazendo propaganda falando sobre ética. Falando sobre ética. Ética? É. Agora, onde é que estão os 4 milhões? Professor, uma outra dúvida também. Agora, o Roberto Jefferson, ele tem um gabarito muito sério. É o maior ator desse povo todo. Né? Paulo Maluf é figurante daqueles, vamos dizer, canastríssimos. Uma outra dúvida também, professor, aqui na página 65, o senhor colocou em maniologia. Sim. Aí tem o perigo da nostomania. Podia falar um pouco mais sobre isso? O que é nostomania? Eu vi aqui que é o impulso irresistível de retornar a casa, né, a família. Tá vendo? Está consultando dicionário, tá bom. Nostomania vem de nostalgia. Nostalgia é o banzo, é a saudade de alguma coisa que a pessoa perdeu. Então, a nostomania é a pessoa que cultiva o passado, que não tem jeito de voltar. Entendeu? A verdade é essa. Você mais do que está aí no dicionário, mas isso é que é a nostomania. Agora, por exemplo, eu vivo falando do passado aqui, de vocês, mas para vocês não voltarem mais. Chega disso. Agora, tem gente que está voltando para o passado, o atual. Paulo Maluf, quantas vezes ele já cometeu os mesmos ilícitos? E ele pretende cometer mais ilícitos. E outra coisa, ele arranja um monte de gente. Então é o tal negócio, né? O Alibaba, né? E os 40 mil. Você está entendendo? Ladrões. Ele agora está falando que ele vai fazer o fechamento dos rios por cima. Fazer uma cobertura e o povo vai rodar lá por cima. Você já pensou, né? Quantos milhões que não vão? Ele só faz obra grande que essa que dá dinheiro. Acho que, Nada de venda de prateleira. Vão vender a cidade, uma capital, uma metrópole. Isso é que é. Em matéria de mercante, ele é o máximo, né? Eu estava pensando aqui que aquele filme, Em Algum Lugar do Passado, então ele seria bem exemplificador disso aqui, né? Ele é um exemplo. A gente tem que dar os exemplos aqui das pessoas renitentes, recalcitrantes, no erro também. Não é só na coisa que é certa. Nós temos que falar. A gente não fala aqui no Idi Amin, esses dias eu não falei? No Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, Paulo Maluf, esse está vivo. Aí então. Professor, eu percebi uma convergência desse verbete com a questão da ressocialização. Tem, né? Da reeducação. Isso, eu gostaria... Agora, a reeducação é que é o forte tá. Dessa história. É o que nós precisamos mais. Agora, assim, ó, por exemplo, o pessoal todo que era do Instituto de Pesquisa da Consciência, lá de Porto Alegre, muitos foram ressocializados, não é isso? Aquilo, é a reaproximação interconsciencial. Isso. O senhor poderia... Então, por exemplo, a hora que o mini dissidente, você está entendendo? Volta. A hora que o retorno da sua tarefa, como é que chama? Retomador de tarefa. Então, veja, o mini dissidente que volta, o retomador de tarefa, a pessoa que não te entendeu, aquele pai do rapaz que viu a gente aqui, não, até que agora eu quero ler o que é que está se passando. Isso é reaproximação. O online está fazendo uma série de reaproximações interconscienciais. Outra coisa, o espiritismo, o povo que está atrás de mim para fazer artigo, isso e aquilo, há uma reaproximação. Agora, essa é violenta, porque demoraram 42 anos para eles chegarem. Agora, nada como um dia depois do outro, e nada, quem ri melhor e por último, não é isso? Quem ri por último. Agora, professor, eu estava estudando esse caso dessa ressocialização especificamente. Eu percebi que tem muito de problema de cosmoética, obviamente, e também, assim, ó, muito do processo de ressocialização tem a ver com a bússola consciencial, de voltar ao norte cosmoético. Tem que ver com a maturidade, né? O discernimento, a experiência. Todo problema é isso. Vocês rodam, vocês nunca vão deixar de ver. A maturidade, a cosmoética, o discernimento,
a experiência. Não tem jeito. Na página 65, efeitologia, dentro de uma Max Pro X, o que é que pesaria mais nesse sentido ali? As afinidades ou a questão do Os trabalho efeitos no das passado? afinidades reatualizadas, Isso. os efeitos das causas passadas, Numa- atuais das causas passadas. Isso, no Max Pro X, como é que é esse agrupamento aí? Pesa mais o que em termos de O afinidade? que pesa mais é o know-how da pessoa. Que é Aí, no caso, é o currículo. know-how multissecular. O currículo pessoal. É o currículo, o saldo. Mas agora o processo é o know-how atual. Então a pessoa pode ter sido muito boa num determinado século aí para trás. Atualmente ela errou em umas coisas, está toda alterada em matéria de emoção, ela não vai ser a mesma pessoa. Infelizmente. Agora a combinação dentro das pessoas. A combinação dentro é do o rapport. Os entrosamentos se fazem pelas afinidades maiores, né? E outra coisa, o know-how com o know-how. A especialidade com a especialidade. A linha de conhecimento com a linha de conhecimento. Agora, ninguém foge. Ninguém perde ninguém. A inseparabilidade continua. A gente só perde os outros, e assim mesmo, uma coisa que é indefinida, que nós não sabemos, no processo que as consciências extrafísicas vão para outro planeta. Umas porque evoluíram muito, e outras porque regrediram demais. Então a rigor pesa mais a afinidade. Então, né? Sempre a afinidade, sempre o rapport, sempre a empatia, sempre a assimilação de um com o outro. Até um certo ponto, é a similaridade. Nós temos sempre similaridade com outras pessoas, mas nós somos multifacetados. Então tem que ver aquelas facetas que encaixam com o outro. Tudo o problema é esse. A vida toda é assim. Por exemplo, o negócio de macho e fêmea, que é o que você estuda lá na biologia, ele é secundário. O processo de evolução pelo macho e a fêmea, isso é o básico grosseiro, mas não é o ideal. Porque as consciências não têm sexo. Se vai pelo macho e fêmea, então fica pelo corpo. Soma. Numa união duradoura através de soma. Tem que ser através de consciência, principalmente do mental soma. Então, a cerebrologia, ela é inferior à paracerebrologia. Nós temos que levar tudo hoje pensando que existe um paracérebro. Com isso a gente vai acertar mais, vai priorizar mais os nossos esforços e nós vamos ter melhores resultados nos nossos desempenhos. Tem lógico? Agora aqui, na fatologia, no final da 8ª linha, sobre os problemas pessoais geopolíticos, poderia explicar? Eu ia perguntar isso agora. Vamos ver onde é que está aqui. É a 7ª linha, Valdo. 1, 2, 3, 4, 5. 8ª linha. Os problemas pessoais, os caminhos da vida humana, os problemas pessoais geopolíticos. Os problemas pessoais geopolíticos são aquelas pessoas que vêm para Foz e que têm problema com os casos aqui. A mudança, por exemplo, a prestação de serviço aqui, que é de interior, o conjunto da pessoa. Então, a pessoa vem para cá, de início, ela ainda não é iguaçuana. Ela ainda é iguaçuína, como eles chamam. Isso é a própria turma que chama aí. Agora, com o passar do tempo, ela fica iguaçuense. Então, o que é que se passa? Ela amadureceu, já conhece o regime, a troposfera, a atmosfera, o clima, principalmente o holopensene de Foz do Iguaçu. Agora, aí ele vai ver que tem umas coisas aqui que são ímpares. A cidade é fora de série. Não adianta falar nas coisas negativas, porque ela tem coisa muito mais positiva do que negativa. Por isso que a gente veio para cá. Energia igual aqui, está difícil vocês acharem outro lugar na Terra. Eu procurei com lanterna de Diógenes. Outra coisa, aqui tem uma opção de coisas que são tops. E nós não estamos naquela cidade que tudo é maior. Você sabe, lá do interior de São Paulo. Chama Itu. Aqui é Iguaçu. É diferente. Então, o que se passa? Aqui tem coisas que são bem maiores.
Os processos todos são amplos, grandes. Outra coisa, qual a cidade do Brasil que tem 79 etnias? Não existe isso. Aqui é uma ONU vivenciada, na prática, pragmática, objetiva. Isso é muito sério. Então, nós temos que pensar na geopolítica daqueles que vêm para cá e saber como é que a pessoa sai com essa. Agora, ó, para aqueles que vêm, eu quero dizer que a Unicim já está agora constituindo um departamento para aqueles que vêm para fora, que estão pensando em vir para cá. Todos vocês aí, tertuliano, com esse interesse. Afinal de contas, tem 500 pessoas que estão acessando a gente. É bom a gente explicar isso. Tem agora um departamento que vai dar para a pessoa todos os dados básicos para ela errar menos e acertar mais quando vir para cá. De modo que quando a pessoa chegar aqui, vai ser encaminhada para esse setor de acolhimento dos voluntários. Entende? É muito importante isso aí. Então, é um grupo de acolhimento dos voluntários para indicar tudo. Por exemplo, eles vão falar até aquelas últimas definições que eu dou para as pessoas. Só pensar em entrar para trabalhar no Holocico depois que assentou a vida material em Foz. Para vir para cá, tem que olhar como é que estão as coisas que deixou para trás. Há dependentes? Você deixou ou vai deixar algum encargo, função, serviço ou trabalho desfalcado? Está errado. A gente tem que vir com a ficha limpa. Não pode brigar com os outros para vir para cá. E outra coisa também, você vem para cá, você vai viver de quê? Você não pode ser parasita de ninguém. Tem que começar a ver qual a sua independência econômica e financeira, ou se não for, qual o seu pé de meia. Traz também o seu currículo, isso é muito importante. Então agora, hoje eu estive conversando com a turma, eles já estão constituindo uns dados muito sérios, já tem pessoas especializadas estudando o caso. Então isso vai ser o máximo. Com o passar do tempo, quando a coisa estiver constituída, eles vão passar um kit desse para as ICs e eu vou ler esse kit aqui de vez em quando para mostrar para o povo que vem. Quando chegar uma pessoa nova também, eles vão oferecer o kit, está aqui. Com isso, é melhor do que o departamento ou a Secretaria de Turismo. Nós temos, então, o acolhimento de voluntários. Isso, para mim, é uma coisa que nós precisamos há muito tempo, porque em 1996, eu falei para a gente fazer isso aqui, foi feito durante uma temporada o serviço de acolhimento aos inversores, que eram aqueles que chegavam os jovens, que queriam ver o que era, mas agora esse aí não, vai envolver todo tipo de personalidade, é o máximo. De modo que é um processo geopolítico, e o problema é que não é turismo, isso aí é um processo sério, de mudança de vida. Inclusive eu dei para essa equipe aquele trabalho lá do Rolling Stone, lá, daquele o sociólogo que estudou lá e fez aquela entrevista sobre o processo da migração da turma para cá. E hoje tem 538 pessoas, 39 pessoas. Posso fazer TENEPS em casa de parentes quando vou visitá-los? E posso praticar TENEPS no hotel quando estou viajando? Olha, é isso que faz, mas agora é bom você escutar as inspirações do seu amparador de função. Quem sou eu, prima, para falar qualquer coisa sobre isso? Agora, parente, o urubu observa bem o que você vai fazer. Se lá é uma casa de orates, ou se é um paraíso, que o processo vai ser forte. Já teve gente que chegou para mim e falou assim, pois é, Valdo, fui visitar meus parentes, fiquei no hotel, cada TENEPS. É preferir ficar no hotel, desde que não seja um hotel que tenha boate junto, nem nada, do que ficar, às vezes, numa casa de parentes, está todo mundo brigando. Porque senão a pessoa vai ter que levar ambulância com ela, maca, os paramédicos, não é isso? Em 1981, em Encantado, no Rio Grande do Sul, ajudei a prender 17 líderes da seita MUN. Muito bem. Entre os documentos apreendidos, tinha um decreto do Paulo Maluf, governador biônico de São Paulo, dizendo ser a seita de utilidade pública. O que o senhor acha disso? Sem comentários. Vocês acham que eu preciso falar alguma coisa sobre isso? Olha, eu agradeço muito a sua informação em cima do lance. Eu gosto do online
o processo da informática, porque o negócio é em cima do lance. Agora, gente, essa é terrível, né? 1981. Eu quero lembrar você que faz exatamente 27 anos, né? Não é fácil. Ele ajudou a prender 17 líderes. Você ver o que aconteceu. Agora, ó, Moon quer dizer lua. Lua quase sempre é aquela pessoa que está aluada. O nome é lunático. O outro nome é selenita. Esse cara é um dos maiores exploradores dogmáticos de todos os tempos na Terra. Vocês sabiam que teve uma época que eles falavam que ele tinha bilhões de dólares no patrimônio dele? É uma loucura total. E ó, só de lavagem cerebral. Agora veja, deve ser com esse que o Edir Macedo e essa turma aprendeu. Eles devem ter tido aula com ele. É possível afirmar que o personagem Sefirot, do livro Cristo Espera por Ti, realizou um trabalho de reaproximação interconsciencial? E eu não lembro desse Sefirot, vocês lembram? Não, mas aqui está Zefirot. É o Zefirot. Eu quero dizer que é o seguinte, primeira coisa, não é Zefirote não, tá? Karma, Grupo Karma, aqui, Grupo Karma, vamos com calma com isso, é Zéfiro. Agora, ele fez um trabalho de reaproximação interconsciencial e ele continua. Eu não preciso falar isso, né? Mas olha, continua conosco, tá? Você que é minha amiga, a gente continua. Estamos juntos. Na relação com pais e filhos é preciso evitar a toxicidade pensênica, principalmente devido à emocionalidade pegajosa e à crítica desqualificada. Ajuda a gente nisso. Ele está pedindo para ajudar. Tem um ponto de exclamação aqui, sabe? Então aqui é aquele negócio que a gente fala, ajuda a gente nisso, ponto de exclamação. Entende? É o que ele está falando. Então veja, toxicidade pensênica, emocionalidade pegajosa e crítica desqualificada. Eu acho que esse nosso amigo, ele já sabe tudo sobre isso. Mas ó, o que eu puder ajudar, nós estamos aí. Muita energia para você, autopensenidade, como diz no Paraguai, para riba. Tá certo? Pode falar. Valdo, eu estava vendo aqui com essas encruzilhadas inesperados destinos, mas comigo já várias vezes aconteceu, não sei se está aparecendo. Agora, de eu encontrar uma pessoa que eu não encontro há muito tempo, aí eu encontro uma vez e depois, vários dias seguidos, eu vou encontrando assim, e depois aquilo some. Sim, mas são as energias, é o processo da interatividade, a sincronicidade. A vida tem disso. Esse imã energético. É o processo da multiplicidade. É a mesma coisa dos múltiplos da ciência. A hora que aparece uma ideia que vem para o Darwin e que vem para o Wallace. Você está entendendo? Aquele que pesca. Então a mesma coisa é o processo de encontro. Mas interatividade. Essa aproximação tem alguma... Agora, os caras aí do freudismo querem estudar isso na base do inconsciente. Inconsciente coletivo também, do Jung e tal. Agora, nós falamos, existe também o processo acástico. Também o registro acástico. Está entendendo? Dos registros. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso é o fluxo do cosmos. Mas... É o holopensênico. Hein? A central extrafísica da Até um certo verdade. ponto as centrais trabalham com isso, né? É. Aquele negócio que Elas você... é que juntam as pessoas. Mas num caso... Agora, tem outros que juntam, né? Num caso desse é Zé bom Filho. analisar o porquê, o que está por trás, sei lá, dessa aproximação. Sei lá. Tudo é assistência, porque tem sua razão de ser. Tudo tem sua razão de ser. Às vezes, por exemplo, se a pessoa não vem trabalhar diretamente com você, mas ela vai trabalhar dentro do seu contexto. Então aquilo se aproxima. Agora, a sincronicidade mais simples são essas que você vê a repetição do fato, da pessoa, da palavra, do contexto, no mesmo dia, ou em 3 dias a mesma coisa. Você vai ver um livro, está lá o assunto. Você vai ver um filme, está lá o assunto. Uma pessoa vem falar, está o assunto. Tudo igual. E aquilo não está nos jornais.
É um assunto que ninguém está falando. Isso é Só você que está vendo. É sincronicidade. Né? Sincronicidade. Pode falar. Tem micrófono. Professor, de certa forma, quanto por cento das nossas interações hoje seriam reaproximações ou novas aproximações, novos encontros? 95% são reaproximações. No mínimo. Isso para ser bonzinho. Hoje, que afinal de contas, hoje é uma sexta-feira, não é isso? Quinta-feira. E o senhor comenta aqui na A fatologia... gente foi para o sexto, não é isso? Ontem nós estávamos nos quintos. O senhor comenta aqui na fatologia a questão das pessoas que vivem na mesma cidade, mas não se encontram, né? Sim. Principalmente metrópoles. As megacidades. São do mesmo grupo, tem alguma coisa a princípio, porque estão na mesma cidade, mas ao mesmo tempo não se encontram, é isso? Já teve gente que falou para mim assim, olha, na década de 60 eu passava várias vezes na frente da sua casa em Ipanema e não tive contato com nada. Agora, teve gente que desconfiava que tem alguma coisa, não sabia o quê. Passaram-se um monte de anos, você está entendendo? Mais ou menos 2 décadas, a pessoa apareceu. Está entendendo? Aí ela fala assim, não, é aqui, a mesma situação, o caso era esse. Cheirou, viu o gado cantar, mas não sabia onde. Bateu na trave. Porque a mesma coisa é quando você passa num ônibus, por exemplo, está cheio de gente ali, né, as interações... Aí você vê aquela pessoa, não, aquela... O ônibus não para. Isso é de filme. Ele viu algum filme recentemente, está na cara. É por aí. Quais são os procedimentos que um retomador de tarefa deve fazer para agilizar seu processo evolutivo e aumentar seu rapport com os amparadores? A primeira coisa, fazer o balanço, o levantamento, o inventário daquilo que a pessoa devia fazer naquela época e não fez. E ver o que é o salvar de incêndio. O que é que não foi destruído. O que ainda pode recuperar. Agora, se o negócio se passaram, por exemplo, assim, muitos anos, uma década, esqueça que esse levantamento não resolve nada. Então aí você já começa de cara a fazer formular um novo programa, um novo planejamento, uma nova ProEx. Esquecer aquilo que foi. Nova ProEx que eu estou falando, devido à estrutura, o mecanismo, o processo vamos dizer aqui, todo aquele arcabouço que foi desprezado. Tem que ver o que sobrou do esqueleto. Se não tem, se passar 10 anos, quase sempre o esqueleto já foi embora, porque em 10 anos as pessoas já mudaram. Hoje em dia a vida está muito rápida nisso. Muito embora as pessoas não acham. Se você for falar com uma pessoa interiorota, ela acha que não muda tanto. Mas muda. Em 10 anos as coisas já mudaram tanto. E a maior prova que nós temos é que as gerações hoje já são contadas de 9 em 9 anos. E não mais de 25 em 25. Lógico, é baseado nos fatos. Nessa questão das reaproximações, então, o professor itinerante, o senhor até comenta aqui na fatologia também, ele está automaticamente acelerando essas reaproximações. Ele vai atrás das reaproximações, né? E outra coisa, ele sempre tem contato. Agora, há contatos, às vezes, que são explosivos. Então, por exemplo, no início a gente falava, o professor itinerante não deve ir na cidade nativa dele. Só depois que ele for muito veterano. Como calor, ele não deve ir. Que a maioria quer ir para mostrar que é o tal. É o triunfo. É o triunfo, para mostrar o processo. É quase que leva já, né, uma condecoração no peito, uma coisa qualquer. Então esse a gente evitava para deixar. Então mulher era um problema. Chegar, não, eu sou a dona da pelota. A dona aqui do pedaço. Entende? Estou no meu feudo. Isso é um perigo. As reaproximações... Isso tudo é natureza humana, a gente tem que evitar, para ajudar a própria pessoa. Né? As reaproximações mais fáceis são essas mais próximas, né? Essas de pouco tempo. As de mais longo prazo... Não, as mais fáceis são aquelas que você tem mais afinidade. Elas podem ser até mais antigas, mas você tem mais afinidade, elas são mais fáceis. Valdo, na página 65, para a fatologia,
você fala da TENEPS pessoal como fator desencadeante das reaproximações interconscienciais. Você podia falar um pouco mais sobre isso, nessa a atuação da TENEPS é o seguinte, nisso? A pessoa, você ressomou. Aí você começa a praticar a TENEPS. Você vai encontrar com todo mundo que ficou para trás, que foi seu parente, aquela sua mamãe, aquele seu papai de tanto tempo que está lá todo encalacrado. Então vem um amparador e traz uma pessoa que tem afinidade com você. Você já teve um corpo humano que passou através do corpo dela. Já pensou bem? Isso é mais sério que o sexo. Isso é a gestação humana. Então, vocês já pensaram o tanto de mulher que recebe outros filhos? Retrofilhos. São os filhos do passado. Pai é a mesma coisa. Agora, o povo fica pensando só que está encontrando o duplista da vida passada. O duplista não é nada. Tem os filhos, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. E as pessoas, a quem a pessoa deve muito favor. Então, esses todos aparecem. Porque, às vezes, aquela pessoa foi infeliz em certas coisas. Caminhou para uma estrada pior. Você hoje já é um serenão e ela está lá amargando a condição ainda precária. Então é a hora de funcionar. Agora, todas esses tipos, essas modalidades, entende? Essas categorias de assistência são todas baseadas nessa afinidade. Nas afinidades. Isso não tem lógica, não faz sentido. Essa é a lei maior. Agora, Valdo, também, isso com CIEX, e também a TENEPS pode influir... Não, com CIEX e com SIM. Isso que eu ia perguntar. Então, a pessoa mesmo lá, ela pode estar atendendo com SIM. Então. Eu, às vezes, atendo com SIM à distância. E já houve muitos casos que a gente trouxe para minha... Oferta. Para o meu centro de trabalho. Entende? Não. Trabalho para ver, a gente mostrar aqui como é que é e tal. Ah, tá. Você trouxe já aqui. Teve gente que chegou aqui e virou para mim e falou assim, Valdo, eu vim aqui. Sim, e daí? Não, você me trouxe fora do corpo, agora eu vim pessoalmente. Poxa. Teve gente que chegou aqui e já me falou isso. E outra coisa, a miserável dessa dona estava certa. Aconteceu mesmo. Agora, eu perguntei para ela sobre os assuntos e ela falou certo. Direitinho. Tá. Valdo, aproveitando aqui a questão da internet, vou fazer uma pergunta um pouco boba, mas estou com a dúvida. Qualquer tipo a gente de pergunta perdoa. E não estão cobrando nada ultimamente. Você recebe os pedidos de TENEPS, né? Como é que você trabalha com isso? Por exemplo, no seu caso é um pouco diferente, que você já tem a TENEPS todos 24 horas. Mas, por exemplo, a pessoa que está praticando, ela recebeu lá o papel com a solicitação. Ela leva isso aquilo e na hora no lugar guardado. Mas ela leva isso na hora da TENEPS? Ela não deve deixar nunca o papel sem ver imediatamente. Sem ver imediatamente, tem que ver na hora. Sempre ver, que é melhor, porque ela está ainda quente dentro do processo. E isso faz o aumento do rapport com a pessoa. Você quer lógica maior do que essa? Tá. A pessoa lê na hora e na hora que ela for praticar lá. Lê na hora. Agora, se é um monte, você deixa para você ler de uma vez só, quando você estiver isolado, quietinho lá. Tá, mas a minha pergunta é a seguinte. Às vezes recebo um pacote. Vamos dizer, a pessoa recebeu hoje, já fez a TENEPS, a próxima sessão é amanhã. Aí ela leva esse papel para lá? Não, ela deve deixar sempre o papel no lugar. Deixar sempre lá guardado. Vai colocando. Ela lê e põe. Tá. Os amparadores sabem. Aquilo é o local dos amparadores. É a rampa de lançamento do trabalho. Entende? É onde começa tudo. E depois de quanto tempo que a pessoa queima, dá fim naquilo? A hora que encheu a caixa, né? Está muito cheio. É tanto que eu estou tendo mais problema agora. O negócio até o momento já triplicou. São 3 vezes mais do que era pelo tempo e o total de pedido, de vida online. Mas isso eu acho que é temporário. A hora que uma parte dessa turma for assistida melhor, eles vão melhorar. Vai melhorar, então vai ter outras coisas, mas isso aí não. Você não disse uma vez que era para deixar por 6 meses na 6 caixa, meses, que era o ideal? Essa pessoa tem 5, por exemplo, tem poucas pouquinho, coisas. Sim. Agora, vamos supor que você tem um monte. Não, eu, por não exemplo, estou fazendo caso, praticamente de ano em ano. Eu estou queimando os dedos. De ano em ano. Agora, quando queima, é um caminhão, né? Caramba. Eu tenho uma carreta. É tanto que o Arthur entra nisso, a Marta ajuda com isso, ela sabe lá como é. Que é muito material.
E eu queimo não só isso, como outros papéis meus, tudo, uma opção desses. Você... A maioria dos papéis secundários eu rasgo e coloco num lixo que é de utilizável, né, reciclável. Você sempre lê quando chega o pedido aqui. A gente vê que você lê, Não, alguns, abre, lê. nem todos. Mas De vez em você quando lê vocês vão também ver. antes de De vez em começar quando a vai uma internet? pasta, aqui, ó, de vez em quando vai uma pasta dessa Sim. altura. Lembra uma vez, numa tertúlia que eu contei, tinha 111 pedidos aqui na minha você mão? falou, é. Numa vez, numa pancada. Eu li, contei. Tinha 111. É muita coisa. Então aí você tem que ver com calma, devagar. Agora eu procuro ler quase todos eles, ou todos, quando eu posso. Eu acho que eu não escapo nenhum, não. Agora, muita gente que manda tudo grampeado, você tem que tirar grampo, ver como é que é e tal. E outra coisa, o povo também manda, a maioria das pessoas não sabe colocar nada em envelope. Coloca o envelope, gruda tudo, você tem que rasgar tudo, um Deus nos acuda, né? Deus nos acuda. Fala. Walter, outra coisa, quais são as informações padrão que não podem faltar no pedido da TENEPS? É o nome da pessoa, o problema? Eu sei que você... Qualquer a data, a informação idade... que você tenha rapport com ela, não interessa qual. Agora, a base mesmo é o nome da pessoa e o endereço. Agora, esse negócio de Deus onde nos ela acuda, está. é porque está ainda nos pedidos. Tem gente que fala, Deus nos acuda. Está lá. Isso é muito comum, eles pedirem. Deus nos acuda a todos. Professor. Isso é no fim, a pessoa põe. Que ela pede lá e começa. Às vezes tem 18 pessoas que ela está colocando, tudo um grupo só. Estava assim, Deus nos acuda a todos, vê o que você faz em favor da gente. Mas é um pedido daquele de chorar. Entendeu? Fatologia, linha 5 e 6. Olha, esse aqui é matemática, espera aí. Deixa eu ver como é que está aqui. A nossa amiga. 5 e 6, ok? O que é mesmo? Você poderia falar mais dando um exemplo sobre as perdas mútuas das referências das pessoas e a recaptura das referências da pessoa. Ah, sim. Estou em Natal aproveitando para ampliar a autopesquisa Grupo Kármica. Ah, sim, a nossa amiga que foi para lá, é a Beth. Então, veja. Então, vamos. Perdas mútuas das referências. É a hora que a pessoa se distanciou muito das pessoas e elas envelheceram, ficaram até com a cara diferente. Uma pessoa encontra na outra assim, vê no restaurante, não sabe que um é a outra. Isso tudo já aconteceu comigo. Eu então falei assim, aquela pessoa ali tem relação com vocês. É preciso de olhar o que é. A gente foi olhar, era mesmo. Mas é que um já estava de barba, a outra já está de cabelo branco, é outra pessoa, né? Ninguém conheceu nada. Então, há perdas mútuas das referências. Um não conheceu o outro. Então, vem uma terceira pessoa e mostra. Agora, e a recaptura das referências das pessoas? É quando a gente tem uma incompreensão, um mal-entendido, alguma coisa que teve com uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição, certas pessoas, e a gente então começa a ver a realidade, amadurece, tem mais experiência, adquire um know-how maior. Então a pessoa chega, perdoa, entende, coopera, colabora, ajuda, enfim, há uma fraternidade, é a recaptura das referências das pessoas. A primeira coisa é o seguinte, vamos pensar bem e pensar que tudo tem saída. Por exemplo, vocês já pensaram que o Paulo Maluf tem solução? Por incrível que pareça, viu, Tânia? Ele tem solução. Vai ter um jeito. Então, veja, há um jeito de terapia nisso tudo. A gente não sabe como é que vai ser, porque o caso é um pouco violento. E eu não conheço, eu pessoalmente não conheço todos os detalhes. Pois é. Agora, há prodígios no mundo. Há muitos prodígios. A gente tem que entender os prodígios. Afinal de contas, não há amparo de função? Vamos entender. Ele, de qualquer maneira, é uma personalidade pública. Isso é muito sério. Isso é um aspecto sério dele. Pois é. Vamos pensar. Agora, Ivanildo, eu estou vendo que você está aí. Eu quero ouvir a sua voz. Que você passou tanto tempo sem o seu timbre ressonar. Mas eu estive aqui nessa semana eu vim. Então, aproveitar. Eu estava pensando, tem situações em que tem coisas que são óbvias, né? Mas nas situações mais sutis, assim, que essa reaproximação não vale a pena, que... Olha, toda reaproximação ou quando não vale a pena? Vale a pena. Ela só não vale se você for reaproximar para se acumpliciar com alguém da máfia. Se o negócio é mafioso, aí é melhor deixar para lá mesmo, que a pessoa
embarcou numa canoa furada que você não deve embarcar, porque senão vai afundar mais depressa, com o seu peso. Porque você diz assim, que quando a gente sai de um lugar, nunca deve retornar para aquele mesmo local. Não. E quando a dupla separa ou o casal separa, também se volta. Se volta porque sempre dá problema. dá Agora, problema. esse ano eu tive um caso desse aqui. Os dois se separaram, depois cada um arranjou dupla diferente, passou um bom tempo, e eles agora estavam querendo se reaproximar. Agora, eu falei assim, ó, o urubu observa bem, eu não dou palpite nisso, porque em caso de homem e mulher, a gente não coloca nenhum talher. Não é colher, não. É nenhum talher. Mas então vamos entender bem isso, o negócio é muito sério. No caso da reaproximação, essa grupal, então não entra esse princípio? Não, a grupal não tem nada disso. Não tem nada disso. Não, daí. o grupal não é isso. O grupal é grupo. E outra coisa, você tem que reaproximar mesmo. Por exemplo, você brigou com alguém, separou da pessoa. Você não vai voltar a morar com essa pessoa, ser dupla dela. Mas você vai fazer amizade com ela, vai continuar ajudando, tudo que for preciso. Por que não? É a vida. Desde que não seja o que eu falei. Se compactuar. Se fazer uma comparceria com a máfia. Ir para a marginalidade através disso. Isso aqui não pode. Tem lógica? Lógico. É por aí. Professor, pode falar, Rosa. Saindo um pouco, quer dizer, dentro do tema, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trinômio aproximação, reaproximação interconsciencial. Não, isso eu estou falando. Envolvendo a consciência livre. Que o senhor falou o seguinte, que ela nos deixa, né? Mas ficaram algumas aproximações. Como fica, quando o senhor coloca sobre o nosso envolvimento com ela, ela não se lembra mais da gente? Lembra? Que choro, hein? Que choro! Ele está chorando ali para você. Que choro! Olha, eu não tenho nenhuma procuração de consciência livre para falar, mas eu te falo com toda a lógica, ela não esqueceu você. Tudo bem. Eu não tenho procuração de nenhuma delas, mas eu digo para você, você não foi esquecido. Tudo bem. Então, quando o senhor fala no... Mesmo se na época que você teve contato com ela, você era uma bactéria e ela já era uma pessoa. Sim, tá certo? Tudo bem. Nesse mesmo caminho, quando o senhor fala no holorgasmo da consciência livre que atinge toda a galáxia, essas energias vão atingir mais a quem já teve uma aproximação com ela ou é dirigida não, a todos? Todo mundo era capaz de entrar. Todo mundo que já tem a lucidez capaz de detectar a emissão das energias e da pensenilidade dela. Vê a lógica. A emissão da autopensenilidade dela. Ela está mandando, ela exteriorizou. Se uma pessoa capta, entrou na frequência, seja o que for, até bicho, até subhumano. Numa pesquisa, nós seríamos capazes, enquanto o nosso nível de evolução agora na Terra, de nos aproximarmos um pouco dessa parafisiologia, desse holorgasmo? Sim. Todo mundo já tem isso, né? O holorgasmo qualquer um pode. Mas é um holorgasmo comum? É um com o outro, né? De duas pessoas. Não, eu falo da consciência livre. Hein? Da consciência livre. Não, não é consciência livre. Holorgasmo. O senhor fala desse holorgasmo galáctico. Não, você precisa de ver qual é a técnica do holorgasmo. Sim. Sabe? Esse galáctico é dela. Ela não vai fazer isso. Isso é a nossa hipótese para mostrar a potência, a grandeza colossal, gigantesca. Você está entendendo? Sei. Super. Sei. Então, na verdade, o senhor usou esse nome por aproximação, mas não aqui não você seria... tem que ver a técnica do holorgasmo. 700 experimentos. Depois você olha isso lá. Tá certo? Uhum. Aqui, ó, a maioria das duplas já pode chegar nisso.
essa Mas, parafisiologia como a maioria vem não lá, mexe né? nem em estado vibracional, a gente nem toca nesse assunto. Porque estado vibracional seria pelo menos um indício para a gente ter esperança que aquela pessoa vai alcançar alguma coisa nesse corpo. Porque o processo é de corpo, para pegar o holossoma. Tudo começa no corpo. Sim, é porque eu estou estudando o sexo somático, que é em nível Então, intrafísico, pega né? lá. Então, o Vai ver. ponto ápice seria... eu queria ver se dava para fazer uma ligação lá com esse holo-orgasmo da consciência Não, livre. tem nada que ver. Não, não. Você está muito... Há um guepão. Esse aí não é o guess, é o guepão. Não, guepão. Guepão. Extrapolação cósmica. Ele já falou. Extrapolação Mas cósmica. nada é impossível, né, professor? Às vezes, muitas coisas que nós estamos rindo hoje, amanhã vamos achar... Ela normal. hoje está ultra carente. Tudo bem. Mas fala lá, ó, chefe. Tá bom. Não, Por favor. Eu ia falar aquela hora, não deu a questão do Maluf. A questão do Maluf, ele teve várias... Apareceu na Folha de São Paulo, eu vi. A Suíça mandou documentos. Foi. Lá também da Inglaterra mandaram. Agora, por quê? Isso aí o pessoal do direito que devia... O pessoal da justiça... Aqui, ó, por que isso aqui? A Ó? justiça não funciona. Na minha terra o nome é Din-Din. Eu sei, mas mesmo assim... Alguém está comprado, né? Alguém comprou, quem vendeu, quem 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 comprou. Entendeu? Dízima periódica. Agora, quer dizer, ainda rico não vai para a cadeia. Quer dizer. No Brasil ainda está difícil, né? Até hoje a gente pode falar que também tem os pobres também que não estão indo para a cadeia. Está cheio de gente. O total, por exemplo, de crime deslindado é mínimo. Tem alguns lugares que não chega a 50%. Esse pessoal do direito... Os crimes deslindados, homicídio, por exemplo, no Brasil. Então, veja, também tem muita gente que não vai, é pobre também. Não, precisa mesmo. Isso, por exemplo, que a polícia está mostrando, já é uma boa coisa no Brasil. Já está mostrando que nós já temos alguns recursos técnicos para fazer investigação, para não ficar só em filme. Que é duro, né? Você vê assim, a notícia no jornal que matou tantos, o outro matou tanto, massacre não sei de quê, isso e aquilo. E não tem resultado nenhum. Só fica aquilo, o povo tudo morreu, ficou por isso, enterra. Agora, logo embaixo tem lá, filme tal, entende? Matança isso, sua adrenalina vai subir, e não sei o que é. Aquele monte de filme, um monte de gente vendo. Os próprios filmes estão ensinando a pessoa a matar os outros. Quer dizer, é uma droga, né? Droga de um lado, droga do outro, droga antes, droga depois, está tudo aí, tudo droga. E o juiz Lalau está solto também. O juiz Lalau está aí solto. Mas ele roubou pouco, foi só 169 milhões, não é isso? É pouco. Perante os totais brasileiros hoje. Só contar um fato que aconteceu esta semana, que o depósito do meu INSS, né, da aposentadoria. Todos os meses está vindo igual, este mês quase R$5 a menos. Então eu liguei para lá para saber por que tinha acontecido. Disseram que eles haviam pago antecipado o meu CPMF e me descontaram. Mas aí eu falei, quase R$5? Ah, mas vai ser só este mês. Só este mês vai descontar. Agora, ó, esse governo, se puder, ele cobra até do psicossoma do governo. Você só pode usar seu psicossoma se pagar o governo. Sabe, já pensou como é que vai ser? E vem a coisa assim, sem aviso, sem nada. Gente, tem aviso. Não é uma vergonha esse negócio do CSS aí, ou CSS? Não, o caso... Tem paciência. E isso já passou. Agora, ó, o problema é o seguinte, eles cobraram antecipado de mim. Esse governo pensa que são só eles que são inteligentes. Nós, eleitores, somos ignorantes e tapados. Poderia falar um pouco sobre a pré-TENEPS? Por que tem que fazer em horários variados? Tem que fazer em horários variados, porque senão
a pessoa ela fixa um horário com o lugar certo. Então, aquela pessoa que ela atendeu de qualquer maneira, porque ela não é uma técnica, e às vezes nem tem amparador, ele vai aparecer no outro dia, devido ao processo de sequência e vai vampirizar as energias da pessoa. Se ela já não tem amparador para assistir os outros, ela não tem amparador para assistir a si mesma. Então, quando a pessoa que ela tem confiança no pulso dela para assistir os outros, ela acaba praticando a tenepse. Então, o processo de pré-tenepse, você precisa ter muito cuidado, porque a pessoa está entrando dentro de um labirinto que ela não tem um mapa, ela não sabe nada, como é que vai ser. Então, precisa de apalpar. Então, em matéria de parapsiquismo, a energia e essa assistência é parapsiquismo. Só banca quem tem competência. Não se brinca com isso. Na dúvida, é preferir a pessoa não entrar, se abstém. O senhor pode falar sobre a relação mal parada e as complicações que isso podem gerar nas renovações intraconscienciais? Olha, uma relação mal parada, precisa saber, aquilo atinge só você e a pessoa? Quantas pessoas estão atrás daquela pessoa? Quantas pessoas estão atrás de você? Quantas pessoas envolve isso tudo? Isso envolve uma empresa, isso envolve uma instituição, isso envolve um trabalho grupal, isso é um processo grupo kármico, isso é um processo egocármico. O que é que tem? Por que é que ficou mal parado? A culpa é sua, a culpa é quase sempre dos dois. São duas pessoas, a culpa é das duas pessoas. Então, o problema todo é esse. Agora, complicações. Se a coisa está mal parada, precisa saber se aquilo vai criar filhotes patológicos, alguma coisa mórbida. Então, aí é preciso ver, porque aquilo vai prosseguir e vai aumentar. Então, o ideal é a pessoa deslindar isso, colocar em pratos limpos, limpar a situação o mais depressa possível. Não deixar para depois aquilo que você pode fazer nesse instante. Professor Valdo, só em cima do que o senhor está falando aí, no caso dessas relações mal paradas, o ideal é a gente buscar encontrar a pessoa ou se predispor? Não, o caso é você primeiro ponderar as possibilidades, examinar tudo. Se você tiver dificuldade, consulta um advogado, consulta um médico, um psiquiatra, um clínico, você precisa ver um consciência terapeuta, um epicom. Consulta alguém que tenha mais know-how pela situação. Para isso é que tem. Perguntar não ofende, desde que a pergunta seja educada. Não é isso? A investigação deu em nada. Inclusive, o presidente do Uruguai disse que o MUN era bem-vindo ao seu país. Curiosidade, durante o interrogatório dos líderes, um disse, JC era burro e não gostava de dinheiro. O MUN gosta e sabe administrar o dinheiro e é o melhor do que o JC. JC é Jesus Cristo. Isso aqui é o mesmo nosso amigo que prendeu os 17 lá no MUN. Ele está agora dando mais dados. Vocês veem que a situação é pior do que a gente estava pensando. Né? Agora, você é um herói. Parabéns. Se você fez muita coisa na vida desse jeito, está ótimo. Né? Você está ajudando, está esclarecendo. E outra coisa, ele não tem medo, está falando a coisa publicamente, pelo online, fora de série. Poderia falar mais sobre os processos de esclarecimento dos mal-entendidos, a relação mal parada e a interprisão grupo kármico que envolve a nós, os curitibocas, comentada no início da tertúlia, o que é o prioritário neste caso para sair dessa situação? Olha, eu acho que seria bom você que mora em Curitiba procurar nas livrarias tudo que fala sobre os curitibocas. Hoje já tem dicionário do curitiboca, já tem muitos artigos que saíram, e qualquer coisa vem também aqui a Foz e olhe na holoteca que nós temos uma série de dados sobre Curitiba e sobre esses assuntos. Eu mesmo coloquei recortes lá da turma falando que a pessoa mora no mesmo andar, no mesmo edifício, faz 14 anos, nem cumprimenta o outro. E outra coisa, não é brigado não. Agora, a Gazeta do Povo já trouxe não sei quantas reportagens sobre o assunto. De modo que vale a pena pensar nisso. Agora, como sair dessa situação? A primeira coisa, vamos aumentar a amabilidade entre as pessoas. Vamos melhorar o nível de qualidade da sociabilidade humana. Curitiba precisa disso. Há muitas explicações sociológicas e, vamos dizer, do ponto de vista psicológico, para essa condição.
Mas isso é um fato que hoje os próprios curitibocas falam sobre o assunto. Né? Vale a pena ver. Assisto a vocês de Londres. Londres quer dizer London, England. O fato de ter nascido no Brasil, escolhido emigrar, significa necessariamente um desvio de percurso evolutivo? Qual a função da naturalidade geográfica na proex da consciência? Olha, em primeiro lugar, o seu caso é o seu caso que você tem que analisar. Então a gente não pode falar nem sim, nem não. Você de ver os detalhes mais íntimos e profundos desse problema. Por que você foi? Por exemplo, uma pessoa estava aqui, uma moça bonita, cheia de vida e tal. Chegou um cara que era de Londres, numa condição que ela estava estudando. Acabaram se apaixonando um pelo outro e foi embora. Isso aí devia estar, talvez, dentro da programação existencial. Essa pessoa hoje está trabalhando lá com as coisas do processo de educação, tudo na Inglaterra. Então, estou dando um exemplo. Agora, tem aquela outra pessoa que tem muita coisa para fazer aqui no Brasil, porque o Brasil tem mais deficiências em certas áreas daquilo que ela faz do que a Inglaterra. Mas ela quer ir para o mundo, ver como é que é o processo global. Então, ela vai para Londres. Chega lá, passa poucas e boas, e etc., mas consegue sobreviver. Acostuma com aquilo, depois nem quer saber do Brasil. Então, essas, às vezes, houve um desvio do curso evolutivo dela. Isso aí depende do que é que foi. Agora, por exemplo, muita gente que hoje trabalha conosco são colaboradores, que hoje nós chamamos voluntários do exterior, da IAC, eles estão cumprindo uma tarefa. Agora, eles nasceram no Brasil para atender a sua primeira família grupal, a família que nós chamamos aí nuclear, genética. E depois, eles foram atender a última família, que é a família consciencial deles, que estavam devendo mais do que a nuclear. Então, quando a pessoa saiu daqui e foi para a Inglaterra para trabalhar lá com esse povo, lá ela deve muito mais do que o povo aqui. Vocês têm que lembrar que o Brasil tem 500 anos. A Inglaterra é muito mais velha. De modo que a naturalidade geográfica na proex da consciência tem que ser estudada assim. Agora, eu vou falar, a minha condição para você é na minha condição de cobaia de tudo. Em 1966, tentaram me seduzir com dólar, com processo social, com um monte de condições para eu ficar nos Estados Unidos. Eu dei contra em tudo. Agora, eles me colocaram até apelido por causa disso, porque acharam que eu era um pouco abilolado. Agora, o que se passa? Qual foi o argumento que eu usei para eles? Eu falei assim, olha, eu não quero ficar nos Estados Unidos, porque aqui nós não temos liberdade de expressão. Qualquer coisa, contei para eles. Aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Gente até que eu conhecia. Agora, o que se passa? O Brasil é um país da aventura, mas nós temos muito mais democracia do que nos Estados Unidos, que é um país da aventura. Ele está em crescimento. Então, veja, isso foi em 1966. Só fazem 42 anos. Eu não me arrependo de nada. Agora, outra coisa. Depois disso, eu ainda voltei lá, conversei com muitos deles, dei indicações da porção de coisas, participei de trabalho com eles, você está entendendo? Mas não morei lá definitivo de modo algum. Outra coisa, depois disso eu fui, talvez em 10 ou 15 estados dos Estados Unidos, inclusive, fazendo palestra, conferência, curso, de todo jeito, mas não fiquei lá. Agora, com isso eu não estou falando que todo caso é igual ao meu. Cada um estuda o que pode. Mas, por exemplo, o Brasil, para mim, ele era de primeiro plano, acima de qualquer outro país em matéria do trabalho que nós estamos fazendo. Por quê? A hora que eu tive que esperar as gerações dos cursos interdisciplinar que iam ressomar, eu vi que uma boa parte ia ressomar aqui. Então, aonde ressomar? Onde nascer mais gente, eu estou lá, na maternidade, esperando um pouco. Foi o que aconteceu. Então, a maternidade brasileira é a nossa. Você está entendendo? É o que pegou mais gente. E outra coisa, nós temos prova dessa realidade depois disso. A gente via, por exemplo, que quando ia para o exterior, a coisa mais difícil que tem, até hoje já não é tanto assim, mas o mais difícil que havia era arranjar gente para liderar e coordenar as unidades. Você lembra disso? Você foi para o exterior por causa disso, porque não tinha gente lá.
Eu fiquei, às vezes, em certos lugares, mais tempo por causa disso, para segurar a barra. Entendeu? Isso tudo aconteceu conosco. Agora, veja, a turma fala assim, mas vem cá, vai aparecer uma geração de foreigners para tomar conta disso? E calma, que vai, isso é com calma. Mas, Valdo, isso é porque lá ressomou menos gente de curso intermissivo, é isso? É. É fato isso é fato. Muita gente quis canalizar as coisas para vir para o Brasil, né? Porque se dizia... O Brasil, nesse período, ou vamos dizer, nesse trecho sazonal da evolução aqui, ele é mais favorável a essas coisas. Pode ser que amanhã aqui vai piorar, lá melhora. A gente nunca pode dizer os processos. Porque naquela... Mas para nós, aqui é melhor sim. Naquela época eu lembro que a gente falava, não é possível, aqui não tem permissivista. Olha lá. Barcelona, a gente fala, cadê o povo? Aí ela já conhecia as coisas por causa da Europa, a França, as coisas muito antes. Aí falava assim, não, eles estão aí. Eu falava, não estão, gente, não tem ninguém. E realmente, agora, então... Uma vez eu virei para a Marta e falei assim, vem cá, por que você não ficou na França? O que você está fazendo aqui? Ué, ela casou lá, teve um monte de coisas, os negócios tudo lá. Que negócio é esse? O que houve? Está entendendo? Então agora vocês vejam, isso são os trajetos e os itinerários geopolíticos da própria PROEX da pessoa. Isso é muito sério. Agora eu, por exemplo, viajei, agora eu parei, não estou viajando mais. Entende? Valdo, então... Eu lancei a âncora no mar. Você aproveita e comenta, então, essa sétima linha, os interesses determinantes dos desvios de destino. Você pode falar sobre isso? Os interesses determinantes dos desvios de destino. Por exemplo, quais são os interesses que a pessoa tem? Às vezes, a pessoa, quando é jovem, ela tem um interesse, mas não é o essencial. Ele é secundário. Porque a juventude, você sabe, é uma doença que passa uns anos, aquilo passa, né? Melhora. E outra coisa, há muito processo dos pecadilhos juvenis, da mocidade, desvios, enganos, tolices, enfim, o processo de calorismo, ou da calorice. Então a pessoa depois, ela senta, ela conserta aquilo. Então, isso tudo a gente tem que ver como um período também etário da própria vida. E outra coisa, isso ocorre pior com as pessoas que têm mais fartura. Uma vida, numa família mais abonada, é muito pior. Ou no local mais acessível, há muito desvio. Muito, muito, muito. Mesmo dentro das nossas coisas pode ter isso, Tem porque demais. as propostas vêm de todo lado. Aqui, o até fascínio... hoje ainda tem. Tem. Até hoje. Eu acho. Pelas coisas que a gente vê. A gente pegar, isso pode falar de estudo de caso. No caso da Malo, você acha que ela teria que ter passado pela França mesmo? Não, eu falo porque a gente já conversou bastante. A Malo apresentou no balanço, ela apresentou o caso dela todo, só para a gente entender. Todo lado que ela passou, para colocar uma pedra no assunto do passado dela. Então, é isso. Então, quer dizer... Todas aquelas manhãs e noites. Eu não chegaria a você se eu não tivesse passado lá. Não foi. E outra coisa, foi a nossa amiga. Explica aí o caso por nós, que eu não estou sabendo. Não, é bom. Olha, eu mudei para o Rio de Janeiro, eu morava 2 ruas do seu consultório, nunca te encontrei. Você foi em 66, eu 67 já estava no rastro. Já que o negócio não consegui nada. Ela é uma delas, mas tem um monte aqui assim. Eu fico atrás. Então veja, na França é que eu fui encontrar o Gasparetto. Na França é que eu fui encontrar aquela Vera Regina Gaetani, sua amiga. Foi através deles que eu cheguei na Chantal Jamé, que é o nosso elo comum. Nosso elo comum do passado. Então, pessoa parapsíquica fora de série. Você encontrou a nossa amiga que fazia assim. Os desenhos. Ela. A Chantal Jamé é uma parapsíquica sensitiva. Há, inclusive, possibilidade dela ter sido uma santa, aquela Bernadette de Soubirous. De efeitos físicos. Então, eu convivi com ela durante um ano, com todos aqueles efeitos físicos de Uberaba que você conta, eu vi num ano só, que eu tive a saturação de tudo quanto é fenômeno de efeito físico. Ela mandou para mim um cartão. Mandou material. Ter esse cartão guardado nas nossas Ela coisas. Fazia pintura... Aonde tem um negócio meu do futuro. Tem uma coisa seu. Meu negócio, tem uma pintura que eu estou sua. fazendo nessa vida?
Ela fez uma pintura sobre o Valdo. Com tinta, colocou lá e apareceu aqui. Ela fazia um você borrão, vê direitinho que eu estou segurando o negócio, tá lá. como se tivesse um cavalo mostrando o destino do negócio lá. Exatamente. E tinha um manto em cima do cavalo com o sol. O Valdo identificou isso como sendo um episódio de uma vida dele Agora passada. ela mandou para mim de propósito. Olha as energias que a gente sente, porque ela fala falou disso. para ela, É ela impressionante, falou para ela. é impressionante. Corono Chakra faz assim. Agora tudo é amiga nossa do passado. Ela foi uma santa da igreja. Eu convivi com ela durante um ano, ela achava que eu entendia muito de efeitos parapsíquicos, e eu fiquei lá anotando tudo que acontecia e trazendo o dossiê para o Valdo ver. Graças a ela eu cheguei no Valdo. O negócio dela era impressionante. Impressionante. Eu cheguei a ver gente do Brasil que fazia a mesma situação, mas não era Impressionante. igual. Ela é a melhor que eu vi, de todo mundo. É dermografia, as outras dermografia, pintura espontânea, sem colocar a mão, Pois é. sem mão, sem pincel, sozinha no papel. Então tem umas coisas fora de série. E você dizia que os espíritos tinham me trazido para você. Quando você usava essa linguagem dos espíritos. Não, tinha que então falar os com espíritos, não sei que os turma espíritos tá foram, mas que trouxeram. Chegou aí. Então sem a França eu não tinha feito nada, meu amigo. Agora, ainda falei com ela assim, ó, você tem que dar um jeito, senão você vai morrer. Você falou. Foi por causa da sua dieta. Tem que fazer para mal. Eu ia morrer. Ele falou que eu ia escrever muito. Eu não conseguia nem lembrar o dia anterior, porque eu era vegetariana há quase 6 anos. Estava sem memória. Eu estava completamente desmiolada. Dormia. Se ela continuasse, daqui a pouco ela não sabia onde é que era, nem quem era. Anêmica. Eu estava anêmica. O processo está com a hipomnésia violenta. Uma das mais bravas que apareceu naquela Falou, época em 3 anos você recupera. Eu disse para a churrascaria, quer dizer que eu não sou tão desobediente assim. Eu fui direto para a churrascaria, comi aquele bife, que levou 8 horas para fazer a digestão. Terapia. Agora veja, ela está aí, ó. Porque passa um tempão. A minha terapia, choque. Agora, Valdo, o vínculo mais sério também que eu acho, além da Vera Gaetani, que estava inclusive escrevendo a sua biografia, e que eu conheci lá, e ela falou para eu criar um centro espírita no dia que ela me conheceu. Eu quase desmaiei, porque eu não sabia nada a respeito dessas coisas. Ela falou assim, você precisa criar um centro espírita aqui. Eu falei, nossa, por onde que eu começo? E depois, por causa do Gasparetto. Porque eu tenho assim, uma grande afinidade com ele. Com o Gasparetto. Eu traduzi as conferências dele lá, eu acompanhei o trabalho dele, e ele depois foi para outros caminhos, né? Mas ele só tem para entender vínculo. então no detalhe assim. Ela estava bem próximo de você ali em Copacabana, né? 2 ruas. Por que precisou ir lá para poder retomar com você? Tudo bem que ela tinha que fazer alguma coisa. Sabe o que ela fazia? Sim, cantava. Então. Mas isso estava, ela tinha que mexer Mas com é a isso. parte de serviço dela que ela tinha que completar isso aí. O caso da França foi a mesma coisa. Aí isso não tem jeito, ninguém Era o meu escapa. trabalho. Ninguém foge. Tem que pagar os pedais da vida, não tem saída. Porque no caso ela não foi o que viu, ela tinha que mexer na música. Agora, igual essa, igual a Mal, tem várias pessoas, homem e mulher. Tudo isso acontecia. Faz parte, né, da vida. Professor, a gente poderia afirmar que a TENEPS, a maior reaproximação que a TENEPS pode fazer é com a paraprocedência, ou teria algo mais sério nesse sentido aí? Que seria mais grupo kármico? O processo não é só paraprocedência, não. O problema todo é o aspecto do desenvolvimento grupal. Grupal. Então, esse grupal, às vezes, transcende a sua paraprocedência como tenepsista específico, individual. Que, às vezes, o grupo é superior a isso, a você. Entende? Muita coisa minha não acontece mais diretamente por interesse meu ou por influência da minha pessoa. Não. Tem fatores e personalidades mais atuantes, mais fortes e predominantes sobre o assunto. Não sou eu. Então eu já sou fichinha secundária nessa história. E isso é o melhor que tem. Na prestação do serviço evolutivo da mini peça dentro do Max Mecanismo, a melhor coisa que tem é a hora que você começa a mexer com o processo, que o nó górdio, a essência, entende? O core, aquele mega foco básico de atrator, não é você mais. Isso é o máximo. Que a maioria nós começamos a fazer assistência como o mega atrator. Olha a lógica, estão entendendo? Agora, a hora que você já começa, que você já é secundário dentro do processo,
Aquele trabalho que você está fazendo ficou superior a você. Isso é que é o ideal. Está entendendo? O ideal é a gente subir. O caminho do serenão é justamente isso. Então, a TENEPS do veterano, o caminho é esse. Agora, na UFIEC já tem uma boa participação disso. Você tem contato com aquela pessoa que veio, mas você não é o contato máximo, titular. Você é secundário, você é reserva. Você está entendendo? Entrou de bobs, você está entendendo? Entrou de lambuja, de bônus dentro da situação. Então, isso é muito sério. Só é questão da mini peça mesmo. Agora, então, você vai ver que você, às vezes, não é líder de nada, mas você já atende líderes como amparador. Entendeu o que estou dizendo? Por quê? A partir do amparador, com outras consciências, esses são os líderes. Houve, então, o quê? O efeito cascata, o efeito halo, a expansão do processo, expansão. Então, ninguém pode saber o que é. Por que é que eu falo que TENEPS? Ninguém vai saber realmente qual é o resultado daquilo que você está fazendo. Gente, é uma lógica. Olha o mecanismo disso. O que eu falo aqui na evolução para vocês é o mecanismo, a estrutura, o arcabouço. Pensem nisso. Esse aqui é o caminho. Agora, geralmente, esse arcabouço, esse mecanismo, isso tudo é gigantesco, é colossal, é sesquipedal, é enorme. A gente não sabe até onde vai. Então, nós temos que ver aquilo, a gente está sempre estudando a parte de fora da tona do iceberg. A gente não viu o volume, o grosso daquele corpo, da estrutura do iceberg que está lá por baixo. Val, isso é só depois. Você já viu alguma consciex que fazia um balanço da TENEPS dela da última vida? O que ela via? Não, mas esse geralmente, porque quem mexia com muito processo de TENEPS é gente que está muito evoluída. Não, eu sei. É gente mais avançada. Então, a gente já está caminhando para ser evoluciólogo, etc. Então, mas a minha pergunta é, as repercussões, eu queria entender assim, fala por cima, não, o que ele não sabia na vida, mas depois... A pessoa começa a ver os primeiros escalões de tudo. Aonde ela mexe tem primeiro escalão. Então, aquilo repercute muito mais. Então, aí é que a pessoa, só numa condição dessa, que a pessoa vai ter noção da cosmovisão dos milhões de consciências que formam o grupo dela. Antes disso, eu só falo, mas eu vejo que todo mundo navega. Ninguém, tem uns que nem admitem que a gente fala. Está entendendo? Mas são milhões. Por quê? A pessoa também não gosta de admitir, viu, Marco? Por causa do mundinho, a interiorose. Por quê? Pensa só, nós temos aí, vamos supor aí, 5 mil pessoas com quem você vive hoje. Se tirar essas 5 mil, puxou o seu tapete. Como é que fica você? Mas não é isso. Do ponto de vista do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua personalidade, aonde tu ficas? Ó, cachopa. Some. Agora veja, por isso que as pessoas não admitem isso. Agora, se é do interior, então ainda piora mais, porque às vezes não tem 5 mil pessoas, ela está tomando conta só de, ou tem contato só com 1000. Como é que fica? Agora, a hora que eu falo assim, ó, são milhões de conscientes. A pessoa acha aquilo que está tão longe, e não é assim não. Agora, ó, a TENEPS descerra a cortina, acaba com a parede. Não é só porta e janela, acaba com a parede. Que é o negócio nosso todo de descortinar, aí é o negócio do descortino que eu estava falando com o Antônio. O negócio é acabar com a janela, a porta, a parede. Não tem. Não, veja, eu não estou falando fronteira, estou falando é parede, presta atenção. Fronteira, essa já não existe mesmo, eu estou falando é a casa. Então veja, nós temos que viver no descampado. Essa é que é a evolução. Entendeu? É descampado. Nada de circunscrever qualquer coisa, coartar. Nada de enmasmorrar a pessoa. Isso é o cara que está falando para mim. Não, eu estou enmasmorrado. Eu entendi tudo que ele falou. Quer dizer, nada de fazer isso. Mas não tem lógica? Pensa bem. Do ponto de vista da mega fraternidade, tem uma lógica enorme. Pois é, policarmalidade.
Mas então... Sim, sobre duas perguntas sobre a TNEPS. Eu lembro-me quando foi o curso em Madrid, lá em 99, sobre a TNEPS, na altura falava-se em fazer a TNEPS no quarto. Depois evoluímos para o escritório, depois do escritório percebemos que é melhor um quarto só para a TNEPS. Mas agora, ultimamente, eu estive a ver aí plantas de arquitetura e mostraram-me que o quarto da TNEPS deve ser fora da casa, ou seja, junto à casa, mas fora. Pode ser tipo na assim, casa, isto. Não, isso aí é estilo, né? A pessoa arranjou, é capricho. Por isso é que eu queria confirmar com a o gente professor respeita, Valdo. desde que o negócio funciona muito bem. Eu assino embaixo, mas não é isso que a gente indica. Pronto, que devia ser, que o professor disseram, que o professor tinha dito, que o Mas quarto devia ser junto à casa, mas fora. Sim. Tá certo? Mas como é que é? É dentro da casa ou fora da casa? A pessoa fazer um local em que ela possa ter segurança, para ter contato permanente com o amparador. Se ela tem, pode ser até num buraco, no subterrâneo, aonde ela for, mas desde que seja um centro de autodefesa, como nós chamamos hoje na política do Brasil, hoje está na moda. Como é que chama? Um local com blindagem. Então, se há blindagem, não tem problema. A pessoa que sabe o que vai fazer. Então, agora, ó, deve tirar tudo quanto é a arma que tem lá dentro. A gente já sabe, isso é o básico, né? Pois é. Mas então... Não, isso que eu estou falando é mais básico ainda. Mas então não tem que ser assim, tipo, esta questão do quarto aqui fora da casa. Isso aí eu vi capricho, vi 3 plantas assim. Tem pessoas que têm 3 estilo. plantas. Se você quer ver o que é estilo, pergunta para essa pessoa que está na sua frente. Okay. O Everton conhece os estilos de todo mundo. Porque... Como é que é? Aquela que pede para arranjar uma coisinha verde aqui, o outro que pede para fazer um troço inclinado ali, o outro que faz... Ele tem uma paciência da família do Jó inteira, em várias vidas sucessivas. Porque o que eu pensei foi, então se tivesse seu quarto cá fora, então quem, por exemplo, faz num apartamento em que o quarto deve ser lá dentro do apartamento... Fora às vezes vai criar até problema. Você deve falar para ele, quando estiver chovendo. Não, é junto à casa. Ó, professor Valdo. Não é isso. É ridícula. Não, ela entra... Não, as plantas que eu vi, a pessoa entra por dentro da casa, mas fica como se não tivesse... Todas as paredes são exteriores. Aqui, pergunta se ele, na vida anterior, vivia em castelo. É uma boa. Agora, outra questão sobre a TNEPS. Era se pode-se indicar para a TNEPS não só pessoas, mas lugares. Por exemplo, um apartamento onde já não mora lá ninguém, ou uma casa, mas a família anterior teve vários problemas e ficou lá aquela energia problemática. Pode-se indicar para a TNEPS isso ou não? A pessoa sabe o que ela quer, onde é, qual o nível que ela domina a energia, o que manda é ela. Tudo é possível. Então, mas pode-se indicar um apartamento arranjar ou um lugar que a pessoa trabalhe e tenha contato com a amparadora. A coisa mais séria é essa. Não e tendo contato positivo, ele vai fazer esse texto. Não é essa a minha questão. Não, ele é que sabe o que ele quer. A pessoa que sabe, ele é que decide com o amparador. Não é Se ele tem contato, como é que é? Eu não vou determinar nada disso, que besteira é essa? Eu não me fiz explicar bem. O que tem? Aí você pode chegar e pedir para fazer uma assistência para aquela casa. Naquele lugar. Pedido, você pode assistir até para o terceiro vírus da esquerda da boca do fulano. Ok. Gente, tá bem. Eu sou professor. Poderia falar sobre os assuntos determinantes dos desvios do destino. Fatologia, 9ª linha. Aqui as encruzilhadas inesperadas dos destinos. Ainda na vida humana, antecipando a assistência pós-dessomática. Sim, o problema todo é o seguinte. Uma pessoa, ela encontra às vezes com outra para evitar os processos mais sérios depois que ela dessomar. Uma delas, às vezes, está para dessomar e, às vezes, nem sabe. Encontra com a outra, já prepara o ambiente do processo. Sempre lembrando que as duas pessoas que estão se encontrando são apenas os mocinhos do caso, porque tem a opção de figurante atrás. Nunca esses casos são apenas das duas pessoas. Sempre tem mais de um lado e tem mais do outro. Então, o problema é argamassar a amizade, é melhorar nessa interconvivialidade com todo mundo. Isso é que a pessoa tem que pensar. Agora,
uma coisa dessa assistência pós-dessomática muito séria é a hora que isso acontece na UTI. Que a pessoa está visitando uma pessoa que está na UTI, às vezes já está desencarnado, uma condição difícil. E aquela UTI, com aquele período terminal da vida da pessoa, está demorando até ela dessomar. Isso tudo é para diminuir os processos que podem acontecer com ela depois que ela vai dessomar. Isso tudo a gente tem que levar também em consideração. Toda a área jurídica é ambígua, pois tem coisas mal paradas que vampirizam, mas tem também origem de soluções inimagináveis. Como o tenepsista pode ajudar nesses rolos? A primeira coisa é que aconteça o melhor para todos. Pense no positivo em favor de todo mundo. Às vezes, pensa bem, pedem uma coisa que está na justiça, mas aquele caso que está pedindo, ele é secundário. A coisa mais importante é o juiz que está precisando de mais assistência. Porque é um monte deles assim. Então, através daquele pedido que a pessoa pediu, devido ao roubo de uma galinha, você vai ver o caso do juiz que está mexendo com milhões e, às vezes, 500 pessoas. Esse está precisando de mais assistência. Então, tem muito pedido da TENEPS que é de tabela. Você vai assistir uma aqui para assistir aquele grandão lá, que a coisa pega lá, que é um tumulto. E é uma multidão que está lá. Isso tudo a gente tem que pensar. Os amparadores já fazem tudo visando a possibilidade dessa assistência. E nós temos que levar isso em consideração. Valdo, eu queria aproveitar, porque tem muita pergunta de TENEPS hoje. Que vai tem ter 16 perguntas até agora. Então, em várias agora, de TENEPS. O total nosso é 24, não é isso? Máximo. Hoje já tem 16. Pois então. É que vai ter um fórum da TENEPS, como todo ano, aqui no final do ano, 22, 23, 24 de dezembro. Seria muito bom se essas pessoas viessem, porque a gente precisa desses intercâmbios de ideias. O professor Mário, por exemplo, está fazendo uma palestra só sobre dúvidas mais frequentes na TENEPS e evitações para se começar a TENEPS. Então, se essas pessoas tiverem interesse, se chamar a turma e vai ser um encontro. Que a turma de Porto Alegre, a Valquíria, exato. Com o chefão. E a gente quer fazer o primeiro encontro de tenepsistas também nesse final de ano. Vai ter confraternização com os tenepsistas e tudo mais. O Amaro, o pessoal que tem grupo de pesquisa. Então fica o convite aqui, até... Ó, a gente pode fazer um convite assim. Todos aqueles que já têm 10 anos de TENEPS têm que aparecer aqui, para dar assistência. Precisa. Vocês não são tenepsistas, veteranos? Porque vai ter grupo de trabalho, vai ter discussão, vai ter workshop de energias. A gente precisa dessa massa crítica para ajudar todo mundo, porque é muita dúvida, é muita dúvida. Você vê por aí. E outra coisa, aqueles que vierem ainda não viram a construção do tertuliário, precisa de vir aí da energia. Nós precisamos de assistência. Vamos dar um jeito que é isso. Não é isso? De vez em quando tem que pedir aqui para a turma também, não pode ser só, né? É o mundo, afinal de contas. Nós somos universalistas ou não somos? O caminho é esse. Sr. Valdo. Pode falar. Aqui. Na sua frente. Aqui. É você mesmo. A minha pergunta também é sobre TENEPS. Eu queria entender esses encaminhamentos que os amparadores fazem para as CONSECs para a gente assistir ou CONSIM. Qual que é a relação das projeções dessas CONSIMs ou CONSECs serem trazidas em projeção para serem assistidas na TENEPS? Por exemplo, comigo tem acontecido um padrão, acordo de madrugada, lembrando de alguns contextos, o caso e aí eu... todo é a meritocracia. Quando a pessoa ela tem mérito, geralmente, é quando sai dela, que ela está mexendo com o maior número de consciências. Há pessoas que são veículos para maior número de consciências. Essas têm mérito de serem mais assistidas. Tem que pensar nisso. Entendi. Você está entendendo? O problema é da irradiação da pessoa sobre outras vidas. A base toda é essa. Mas assim, na hora que você está tendo a projeção, está assistindo ou está tendo contato com um determinado contexto, e aquele contexto é levado para a TENEPS, a assistência ocorre de fato lá na TENEPS, é uma escagem extrafísica para levar? Como que funciona? Tem de tudo nisso aí. Às vezes, a maioria dos casos, quando o negócio é mais assim avançadinho, a hora que já falam para você, todo um monte de trabalho já foi feito. Você é uma das últimas coisas que você entra no assunto como tenepsista. Já vem tudo mastigado antes. É o que sobrou. É aquilo que precisa. Às vezes é uma rebarba, mas é o que precisa. Você está entendendo? Então a gente tem que ver. Tem pessoas que pensam que estão mexendo no assunto a primeira vez. Não é.
Agora, geralmente a gente sabe, quando um assunto é composto, na hora que você pega um papel e tem um banho de energia. Isso mostra que o assunto é complexo, que tem muita raiz, que o negócio é sério. Eu geralmente já sei, às vezes também, pelo jeito que eu pego no papel, se a pessoa vai dessomar ou não. Só de sentir. Eu tenho percebido assim, tem Já, períodos... vários casos eu já falei, pois é. Tem períodos, parece que assim, é cíclico. Então, aquele período que você acorda toda madrugada, às vezes escutando o pedido de ajuda, no outro dia você confirma... Cíclico nesse processo de assistência. Porque quando a pessoa ela começa a se especializar e ela fica boa num determinado período sazonal, tudo se encaminha para ela, porque ela resolve mais depressa. Ela é mais eficaz, a eficiência aumentou, a competência é melhor. Entendeu? E qual é a relação assim, de se ter maior lucidez nas projeções do que na TENEPS do que está ocorrendo? Tem alguma relação, por exemplo, está na projeção? Não, mas isso tudo é nível de desenvolvimento, né? A pessoa vai desenvolvendo, essas coisas todas melhoram. Com o passar do tempo, a pessoa uma só em qualquer manifestação dela. O nível dela é o mesmo. Ela equaliza. Há uma mas conexão quando está desenvolvendo, a coisa é assim, né? A linha é quebrada. Uma outra pergunta em relação à TENEPS. E presença de amparadores que você percebe que não são da TENEPS, mas que aquela Consciex é representante de determinado grupo que traz para assistência da TENEPS. Como que funciona isso aí? Isso tudo é porque a pessoa às vezes está analisando as coisas, vai dar um voto de Minerva, vai encaminhar um terceiro contexto, quem vai entrar ela. Porque essas coisas todas têm os processos de assistência. A assistência tem o primeiro turno, o segundo turno, o terceiro turno, é preciso ver isso tudo como é que é. Entende? Dentro do processo de acolhimento, uma orientação, um esclarecimento, e depois, você está entendendo? Encaminhamento. Aquele encaminhamento com o follow-up, isso aí exige, né? Exige muita coisa. Então tem muito processo. Uma coisa que é boa para aqueles que vocês aí que vão estudar a TENEPS é o seguinte. A sua TENEPS hoje, ela é mais característica de acolhimento, de orientação ou de encaminhamento. Isso aí não tem lá no meu manual da TENEPS. Eu só agora que estou falando mais nessas coisas para clarear você devido ao processo de evolução, porque não adiantava falar nisso antes. Eu ia complicar o manual, ninguém nem ia ler. Não, isso é muito difícil. Ele já fala que aquilo, alguns já falam que é difícil, que é uma coisa simplona. Mas não tem lógica? Entra nessa, fala lá. Vê o que vocês fazem com isso. Põe alguém explicitando isso. Agora, ó, na verdade, isso aí é um trinômio que eu falei. Mas, na verdade, é um polinômio, tá? Porque tem o follow-up. Lá o quarto é o follow-up. Agora, ó, o segundo, geralmente eu falo orientação ou esclarecimento. Quando eu estou falando de TARES, eu falo que é esclarecimento. Orientação é quando eu estou falando mais de orientador evolutivo, que é evoluciólogo. Hoje são esses dados que eu quero mostrar depois no verbete, essas condições, você está entendendo? Para não ficar, porque o povo aqui só pensa, pensou uma coisa, só isso. Não é assim. Agora, Valdo, o que o tenepsista pode tirar de conclusão? Vamos supor que ele fala, não, hoje é mais orientação. E aí, que conclusão que ele chega dentro desse trinômio, da característica dele? Orientação, ele vai ter que examinar bem a situação dele, né? O nível que ele está, que modo que é, que tipo de orientação que ele está dando. Qual é o nível? Agora, ó, examinar, por exemplo, quais os tipos de consciências assistidas ou consciex assistida que tem. Que ó, através de uma consciex que pediram, ele está assistindo as consciências que ficaram atrás. Então, é aqueles pedidos que vem para a gente. Fulano de tal, morreu. Agora, hoje é dia 4 de julho. Morreu no dia 28 de junho de 2008. Então, está todo mundo ainda com aquela crise. Então, a hora que você vai lá e assiste o negócio do assunto lá daquela pessoa, mexe naquele povo todo na família. A outra geração, o outro que está chegando, a mulher que está grávida. Tudo isso influi. Agora, a orientação. Quase sempre, quando a pessoa entra nesses últimos processos da TENEPS, é porque ela já está mais veterana e está caminhando para o FIEX. Agora, o FIEX trabalha com isso tudo. O FIEX trabalha juntando, às vezes, até o povo de cada um desse nível. Tudo simultaneamente. Entendeu? Por isso que fica lá, né? Vamos ver com calma e tal.
A OFIEX, às vezes, é uma reunião de consciência terapia em grupo, mas de alto nível. São das melhores que tem, entendeu? De consciência terapia. Agora, ali quando vai, às vezes tem vários amparadores juntos, né? Quando vai assistir. Então ajuda demais. É uma benção. É abençoado o processo. A gente poderia pensar que essa parte do encaminhamento seria só quando tivesse o FIEX? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Pensa bem, às vezes você tem afinidade muito com uma pessoa que você conheceu demais, que você ajudou quando ela estava enferma durante 3 anos na cabeceira da cama, lá no processo. Então você tem uma orientação, uma afinidade. Entendi. Gente, o tenepsista devia, a primeira coisa na vida dele, eu já falei isso às pessoas, lá no Rio falava, era ele fazer um levantamento da vida dele, examinar quem é que foi que ele ajudou durante, por exemplo, meses. Quais foram as pessoas que ele lembra na cabeça dele? E que essas pessoas já faleceram. Já dessomaram. Isso tudo, às vezes, é muito importante, porque essas pessoas que ele tem mais afinidade, se elas não estão encaminhadas, pode ser que elas vão bater na câmara blindada da TENEPS dele. Entendeu? Isso vai fazer parte da base intrafísica do tenepsista. Isso vale a pena pensar. Agora, veja se tem lógica o que eu estou falando. Vocês estão vendo que todos esses assuntos têm tanta nuance, tanto detalhe. Gente, eu estou falando isso aqui faz 6 anos. De vez em quando ainda tem que falar mais coisa que ainda não foi dito. Assim, ó, tem muito mais. Agora, eu acho que algum desses temas nós já estamos na metade. Metade a gente já está chegando. Já é até que enfim. Né? Pois é, mas o detalhe, mas olha, mas tem ainda. Professor Walter. Tem de chegar ainda no micrófono. Na página 66, na exemplologia, tem a reaproximação interconsciencial complexa. O reencontro no período da maturidade existencial com o parceiro ou parceira do divórcio da mocidade. Pode explicar isto, o parceiro do divórcio da mocidade? A pessoa, por exemplo, encontrou com a outra, isso dos filmes americanos está cheio disso, todo dia. Encontrou, foram a colega de colégio, da universidade, cada um sumiu. Tempos depois, eles se encontram. Isso é filme americano. Agora, qualquer universidade lá já houve casos desses. Então o cara começa a lembrar o que foi, o outro que era bom lá no esporte, e a outra pessoa que era boa em matemática, e a dona que era a dona entende? A das pompons. Então, é chefe de torcida, tem muito disso. Então veja, é isso aí que eu estou falando. Então, e agora, no Brasil tem essas coisas também. Mas é muito, pelo que está a explicar, é muito semelhante à reaproximação interconsciencial simples. Qual é a diferença principal, então, entre a simples e a complexa? Que está aqui na exemplologia. Vou ler tudo. Aqui, ó. Reaproximação interconsciencial simples. O reencontro com um colega da escola primária depois de várias décadas. Escola primária, depois de várias décadas. Agora, reaproximação interconsciencial complexa. O reencontro do período da maturidade existencial com parceiro ou parceira do divórcio da mocidade. Esse aqui se divorciou. Casou e divorciou com a pessoa, por exemplo. Por que não? É muito diferente. Então já teve mais tempo. A década já passou mais tempo nisso. Está mais veterano. Tem de tudo isso. Eu uma vez estava dando um curso numa interior aí, no Brasil, quando apareceu uma pessoa, eu olhei bem para ela e falei assim, eu te conheço. Deixa eu ver só. Aí a minha memória foi indo e falei assim, o seu nome é fulano, você era filha do fulano, ele me deu aula, aconteceu isso, 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 e você era muito nariz arrebitado. O que é que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu era, Paulo, mas agora não sou mais, você tem razão. Agora veja, isso fazia 30 anos que não me via. Entendeu? Agora, a dona, a filha, então, cresceu na vida, melhorou, amadureceu, já não é mais. Agora, o rosto, o jeito, depois de 30 anos, ainda deu para reconhecer que era fulano.
Agora, falei o nome dela bonitinho, inteiro, o nome do pai, o que aconteceu, como é que era, por quê. E ele tinha sido meu professor mesmo. Um grande professor. Eu aprendi muita coisa com ele. Eu não vou falar aqui porque não quero expor o processo da pessoa. Mas era da minha fase de dentista, sabe, de odontólogo, dentro do processo. Agora, 30 anos depois, eu não tinha visto mais nada. E eu então perguntei, mas você é interessada nisso? Eu disse, eu estou estudando tudo. Eu falei assim, mas que bom, vamos ver esse negócio todo e tal. O pai dela já tinha morrido, tal, porque já era de idade, cabelo branco e tal, na ocasião. Mas então você veja, isso tudo é reaproximação, tem sua razão. Agora, estou dando esse exemplo, eu já vi centenas igual isso. De tudo quanto é jeito. Então, dentro da área do espiritismo, que eu trabalhei lá há muitos anos, é um monte de gente que aparece aí, que a gente vê aqui. E as coisas mudam, as pessoas amadurecem, tudo muda. E a tendência é mudar, ampliando alguma coisa. A maioria, quando acerta, ampliou alguma coisa. Sugiro que desse encontro sobre TENEP seja feito um material em vídeo ou um áudio, como o das tertúlias. Seria bom, a sugestão vale. Quem está sugerindo, eu vou dar um nome, é o Emerson Cavalcante. Tá certo? Vale a pena, vamos entrar nessa. Sr. Evaldo. Sim. Eu queria saber qual que é a linha demarcatória para que a pessoa passe da TENEPS para que tenha uma OFIEX. Existe uma linha demarcatória? Existe. O caso é o seguinte, vai chegar um ponto que a pessoa vai ver que tudo dela expandiu. Agora, isso é depois de muitos anos de repetição. E ela aperfeiçoou também o modo dela. A vida dela se encaminhou. Ela ficou muito mais assim, consistente e full time dentro do processo de assistência. Então ela virou uma assistente mesmo, intrafísica, de alto nível. Nesse caso, então, a OFIEX vai aparecer. Agora, ela não precisa ficar incomodada com isso, porque quando for, as coisas vão mudar. Ela vai ficar descoincidida, ela vai sair do corpo, ela vai ver as coisas que tem, ela vai ver que tem outro amparador, o amparador dela, da TENEP, vai apresentar ela para o amparador da OFIEX. Vai ter uma verdadeira solenidade, entronização, você está entendendo, daquela pessoa ali dentro. E aquilo aumenta tudo. Aí a pessoa vai começar a ver outras coisas, tem uns que ficam acelerados, né, dentro do processo, quer saber, e a centragem extrafísica, como é que tem que ver com isso? Começa a opção de coisa aí. Tem gente que às vezes vem me falar, tem gente que já tem OFIEX. Ocorre uma conheço natural... aí gente que tem OFIEX. Agora, eu não toco nesse assunto, porque esses problemas geralmente, às vezes é um tabu, porque às vezes é um tabu de vidas duplas, a duplologia. É muito chato, então a gente não pode estar expondo a situação. Ocorre Senão é aquele meu caso boboca, que eu falei, olha, a sua senhora está aqui, não era amante dele, a senhora é aquela lá. Problemão isso aí. Nessa eu não ponho a mão na cumbuca, mas aprendi. Como ampliou o trabalho, provavelmente essa convergência ocorre da equipe extrafísica para o tenepsista, mais ou menos isso. Tá. Agora, a tendência é ampliar as coisas a um nível inimaginável. A pessoa não tem ideia disso. Está vendo? A coisa vai longe. Agora, o que eu vejo é o seguinte, aceitar o processo da OFIEX já é um problema. Aceitar? Aceitar. Como assim? Assumir. E vamos dizer, assumir a ideia. A própria ideia já é um problema para certas pessoas. Tem pessoa que chega para mim e fala assim, Valdo, mas eu tenho tanto problema humano, físico. Como é que eu vou chegar nisso? Assim, ó, existe vida pela frente, né? A seriexologia é uma coisa contínua. Tem muita coisa pela frente. Mas tem gente que tem dificuldade até para isso. Se você pensar por aí, você já vai entender como esses processos são complexos. Agora, o que é bom nisso é que quando a pessoa vê, ela já está lá dentro. A coisa já está caminhando, ela já está funcionante. A parafisiologia está atuante. Isso é muito bom, muito positivo. Eu queria perguntar para vocês se alguém fez aí revisão mais do que aquilo que a gente falou. Tem mais alguma coisa hoje no verbete?
Agora, eu não entendi, o nosso amigo Arlindo estava aqui, passou para ali. Olha lá, vocês mudaram ele de posto hoje? O que é isso? Que negócio você trocou com ele, é isso? Foi na roça e perdeu a carroça, é isso que ele está falando, é isso? É isso? Faz favor, dá o microfone aí. Reaproximação interconsciencial, a questão do assim, desassim, aqui, por exemplo, no grupo. Quando há o processo do riso, que, por exemplo, uma consim faz uma pergunta, há desassim através também do riso? Há o quê? Desassim através do riso? Às vezes tem, né? Porque eu sinto que aqui, por exemplo, eu não fico envergonhada. Eu acho assim agora, que... em outros lugares eu assumo, você morre em outros vergonha. lugares eu morro de vergonha. Você vê, mas aqui é o processo do olo pensante, são as energias. Uhum. A energia aqui, você já notou uma coisa? Nós aqui somos muito informais. Parece que a gente tem muito formalismo. Você veja, eu uso até chapéu, esse negócio. Uhum. Mas veja, não tem formalismo. Mas é um Todo processo, mundo fala né, as coisas aqui, o professor? negócio Mas eu é acho muito que assim, sim, eu acho que o amistoso. riso... Então não é um ringue de boxe. não Você é tá de entendendo? gozação, acho que é até para um local de reencontro. Agora, outra coisa, com o passar do tempo, devido ao nível de consciencialidade, se vocês ainda não perceberam, alguns de vocês já perceberam, outros não. Observa como é que você sente bem. Não é por causa da tertúlia, é por causa do povo que está aqui. Você sente bem nesse contato diário. Tem gente que está viciada. Não, eu nesse sinto contato. necessidade, como um remédio. Não, é verdade ou não é? Não é assim, Tânia, não é? Agora, o nível, por exemplo. Eu sinto esse falta nível que como a um gente remédio. precisava de ter na universidade. Você está entendendo? É o que falta. Lá não, é cada um querendo chupar o olho do outro, é na base da cotovelada. Quer dizer, é isso aqui que nós precisamos. Agora, o que é que se passa? Isso é o kibbutz, é o socialismo, é o comunismo prático, objetivo da situação. Entendendo? Por exemplo, voluntariado. Vocês querem coisa mais comunista do que voluntariado? Do jeito que nós usamos? Praia. Você quer coisa mais comunista e social do que praia? De modo que essa nossa praia é diferente das outras. Tá claro isso? Então, pensa bem no processo da intercomunicação entre colegas. Que esse é que eu chamo os compassageiros evolutivos e compassageiras evolutivas. Que são os voluntários, né? O negócio somos nós aqui. Então tem gente que gosta para saber o que vai acontecer, como é que é isso, quer saber. E outra coisa, atualizar as fofocas, né, da própria vida. O problema da tertúlia permite isso. E outra coisa séria da tertúlia, aqui não sou só eu que falo. Eu às vezes sou o que falo mais, mas não sou só eu. Se nós formos contar aqui no dia, às vezes tem 30 pessoas que hoje participam. No início era só umas 5, você lembra? Hoje tem umas 30. Um dia eu vou pedir alguém para sentar ali em cima e contar todo mundo que falou diferente. Ou se não pegar no registro que eles estão fazendo aí, das 2 horas, e ver quantas pessoas tem diferentes que participaram da tertúlia. Já teve tertúlia nossa aqui, que foi mais ou menos umas 30, eu estive olhando. Atualmente eu não sei a média como é que é. Entende? Mas se vocês forem olhar, agora depende do assunto, tem até muito mais do que isso, porque o assunto fascina, envolve, perturba e cria polêmica. Então ele fica controvertível. Aí o negócio aumenta. Então, isso tudo, essa participação é muito importante. Eu acho interessante. Você já pensou quantas vezes vocês já não massacraram o Arlindo? Não, massacraram, olha o nome. Eu acho que o riso é por falta de conhecimento em cima do que eu estou perguntando. Então, quer dizer, não alcança assim o nível do que eu estou perguntando. Então, não ligo. Não que eu seja mais, acho que eu não soube me expressar. Você, aqui, entendeu? Você, o Arlindo, o Adélio, o Jarbas, então, eu sou o a povo, a hora que pessoa. vocês vão falar, ele já começa a rir.
Já tem coisa para rir, quase Já sempre. É verdade ou não é? Agora não é mais um trio, é um quarteto. Agora, veja, isso é bacana. Você sabe o que é isso? Aqui, você sabe o que é isso, né? Isso é empatia. É empatia muito séria. Agora, ela seria a D'Artagnan de vocês. Do trio Parada Dura. Seria a Rosa. Tá bom, obrigada. Mas você já notar que a Rosa, tem gente que já fica esperando o que ela vai falar. E ela é boa porque ela é participativa, ela fala, ela volta atrás, ela expõe. E outra coisa, ela agora está indo mais diretamente aos finalmente. Antes os preâmbulos dela eram super extensos. Hoje já não são mais. Você melhorou o modo de comunicar. É muito por ignorância, né, professor? Eu ainda não conheço muita Conscienciologia. Pois é, eu sei que ela dá aula, pois é. Ah, vai? Ah, é? Seria bom você ensinar para descascar agora. Vão me massacrar lá. Vai lá. Não pode levar estilingue, hein? Coloca lá um aparelho para ver quem entrar com qualquer estilingue. Não pode deixar. Ou vai ou racha, né, professor? Vai ou racha, é isso aí. Gente, ó, hoje é sexta-feira. Depois de amanhã, domingo, nós vamos ter energosfera pessoal. Agora, hoje nós temos 11 temas para debulhar aí pela eleição. Depois da votação, nós temos os seguintes recados. Roberto Laime, Mabel, Antônio e Verônica. A Mabel não... Antônio e Verônica. Vai lá. Vamos lá, gente? Então, os verbetes novos. Antiviolência, falaciologia, interesse transempresarial.